No meio do culto, uma irmã pegou o microfone e disse que era amante do meu marido, o pastor. Meu nome é Lourdes da Conceição Silva. Nasci em 1956, num cantinho de terra vermelha, no interior de Minas. Viúva, mãe de 3, avó de 5 e dona de uma fé que já foi rasgada, costurada e lavada na lágrima mais de uma vez. Passei 40 anos casada com um pastor, o homem que eu chamava de bênção, até descobrir que, às vezes, a maldição vem de terno e Bíblia na mão. Sempre fui daquelas mulheres que sorriem por fora e oram por dentro. Costurei silêncio, cozinhei esperança e fui esquecida devagar, como quem some sem ninguém notar. Hoje, moro sozinha. Cuido das minhas plantas, faço crochê e conto histórias que muita gente preferia que eu esquecesse. Mas eu não esqueço, eu lembro, porque lembrar também é resistir. E eu não estou aqui para acusar ninguém, estou aqui para contar. Porque contar é a única forma que eu encontrei de não ser enterrada em vida. Se minha história servir para uma mulher só, já valeu cada lágrima. Era um domingo de ceia. O dia que a gente veste a melhor roupa, ajeita o cabelo, passa perfume mesmo sem ter para quem. A igreja estava cheia, como sempre. Povo sorrindo, abraçando, criança correndo, irmã trazendo bolo para depois do culto. Eu sentei no meu lugar de sempre, terceiro banco à esquerda, perto da parede. Levei minha Bíblia, que já está com as páginas gastas de tanto rodar em oração. Vesti meu vestido azul claro, aquele que ele dizia que combinava com meus olhos, ainda quando dizia alguma coisa bonita. Na hora, meu coração já estava meio apertado, mas eu achei que era só saudade da minha juventude, da época em que a fé vinha fácil e o amor era mais macio. O louvor começou. Cânticos que eu conhecia de cor. Gente com as mãos para cima, olhos fechados, falando em línguas. Eu fiquei quieta como sempre. Gosto de orar no silêncio. Tem dor que só Deus escuta. E eu sempre fui de conversar com ele baixinho. Foi quando ela se levantou. A menina do louvor. Aquela irmã que sempre foi mais próxima do pastor do que das outras. Eu, boba que fui, achava que era zelo. Ela veio caminhando pelo corredor, passo firme, olhos molhados. Pegou o microfone da mão do dirigente como quem já tinha feito isso 1000 vezes. O salão ficou em silêncio. Eu senti um arrepio na espinha. Achei que fosse testemunho. Quem sabe um pedido de oração, uma confissão de algum erro de juventude? Acontece. Todo mundo tem passado. Mas não era isso. Ela segurou o microfone com as 2 mãos, como quem segura um segredo que pesa. Olhou direto para o altar, depois para a plateia. A voz dela tremeu só na primeira palavra. Eu sou amante do pastor, há 3 anos, e hoje Deus mandou eu falar. O tempo parou. Eu não sei explicar de outro jeito. Não teve mais louvor, nem murmúrio, nem criança correndo. Senti o sangue sumir das minhas mãos. Um zumbido no ouvido. E um pensamento repetindo feito tambor. Não é possível, não. Isso não está acontecendo, não aqui, não agora. Mas estava. Ela continuou falando. Não gritando, não chorando. Falando. Com uma tranquilidade que cortava. Disse datas, lugares, palavras que ele dizia para ela, as mesmas que um dia disse para mim. Contou da primeira vez, do medo, do tempo que tentou resistir, das noites que ele ligava pedindo oração e terminava pedindo mais. E eu ali, sentada, imóvel, cada palavra era uma faca empurrada devagar no meu peito. A igreja estava paralisada. Vi gente com a mão na boca, outros com os olhos arregalados. Ninguém dizia nada. Ninguém tirava ela do púlpito. E eu pensava, alguém tira essa mulher daqui ou me tira daqui. Mas ninguém fez nada, porque todo mundo queria ouvir até o fim. Porque a verdade, quando explode, ninguém olha para o lado. Todo mundo olha para o fogo. E eu me vi pequena, sozinha, envergonhada. Eu, que sempre fui chamada de mulher virtuosa, ali sendo destruída em praça pública. Senti meu corpo tremer. Tentei segurar o choro. Mas não era choro. Era desespero. Era raiva. Era vergonha.
Era tudo junto. Ele estava sentado na cadeira pastoral, com a cara dura de quem não sabia se reagia ou se fazia de surdo. Não levantou. Não tentou impedir. Não disse nada. Aquilo doeu mais do que a fala da outra, porque ela, pelo menos, teve coragem de falar. Ele ficou calado, e o silêncio dele gritou mais alto que qualquer confissão. Em algum momento eu fechei os olhos. Pedi para Deus me arrancar dali, me fazer desaparecer. Eu, que passei a vida rezando pela paz dos outros, naquele momento só queria paz para mim. E aí, desmaiei. Apaguei ali mesmo. Caí no chão da igreja onde lavei tantos bancos, onde fiz tanto café para visitante, onde orei por tanta gente que depois virou as costas. Não vi o resto. Só ouvi depois. Disseram que foi confusão. Gente gritando, uns defendendo, outros acusando. A amante saiu escoltada. O pastor ficou sentado. E a igreja? Se partiu no meio. Quando acordei já era outro dia, na casa de uma irmã que me levou, com dor de cabeça, coração quebrado e a alma remendada com fita. Não entendi direito por que Deus permitiu aquilo. Durante um tempo, achei que era castigo. Depois percebi que não. Às vezes Deus quebra em público o que a gente finge que está inteiro em secreto. E naquele dia, diante de todo mundo, Deus não me humilhou. Deus me libertou. Quem me humilhou foi Ele. E quem me salvou foi a verdade. A gente estava junto há 40 anos. 40. É tempo demais para esquecer e tempo demais para lembrar de tudo. Eu conheci ele na igreja. Ele já pregava. Eu já orava. E naquela época, quando um homem dizia que era de Deus, a gente acreditava com mais facilidade. Não tinha essas desconfianças de hoje. Ele me olhava como se eu fosse resposta de oração. Me chamou de promessa de provérbios. E eu acreditei. Casei com ele ainda nova, com o vestido emprestado da minha prima, e o coração cheio de esperança. No começo era bonito. Ele pregava com fogo, com lágrima nos olhos. E eu ficava ali, sentada no banco da frente, olhando para ele como se Deus mesmo tivesse me dado aquele homem. A igreja pequena cresceu. Vieram mais bancos, mais irmãos, mais responsabilidades. Ele se tornou referência. As pessoas ligavam para pedir conselho, para pedir oração. Diziam que ele tinha unção especial. E eu cuidava do resto. Era eu que fazia o café dos cultos, que lavava os panos do altar, que cuidava da roupa dele para a pregação. Acordava antes dele, dormia depois. Nunca fui de reclamar. Eu achava que isso era parte do chamado, que mulher de pastor tinha que ser discreta, serva, forte sem mostrar. E ele dizia que me amava, não com flores, não com palavras bonitas, mas com aquele jeito prático. Trazia pão de queijo da padaria, me elogiava quando eu acertava o ponto do feijão. Eu me convenci de que era amor. Com o tempo veio o cansaço, não dele, meu. Porque enquanto ele crescia na igreja, eu encolhia em casa. Os filhos cresceram, casaram, e eu fiquei ali, com as mesmas tarefas, os mesmos louvores, o mesmo banco de sempre. Às vezes ele me abraçava, me chamava de companheira, mas o abraço era frio. E eu percebia, mas não dizia nada, porque tem coisa que a gente sente, mas não quer acreditar. Eu comecei a me sentir sozinha dentro do casamento. Não era briga. Ele não me tratava mal. Ele só não me tratava. Era como se eu tivesse virado móvel da casa, necessária, mas invisível. E quando eu tentava conversar, ele dizia que eu estava sensível demais, que era o inimigo querendo roubar nossa paz. A paz dele, talvez, porque a minha já estava indo embora fazia tempo. E o que doía mais não era a solidão, não. Era a sensação de que eu era descartável, de que todo mundo achava ele santo, e eu era só a mulher calada ao lado. Mas mesmo assim, eu seguia. Tinha dia que eu acordava cedo, fazia café e chorava escondida na cozinha. Depois lavava o rosto, passava batom e ia para o culto, porque a esposa do pastor não pode mostrar fraqueza. Eu fingia que estava tudo bem. Porque de alguma forma, fingir virava verdade com o tempo.
ou a gente aprende a sobreviver dentro da mentira. Eu repetia para mim mesma: Deus está vendo, Deus vai restaurar. Mas no fundo, eu só queria ser vista. Uma vez, uma irmã nova entrou na igreja. Jovem, bonita, muito carinhosa, sempre com um sorriso fácil e uma palavra doce. Eu achei ela querida, até demais, sempre querendo ajudar, sempre ao lado dele nos eventos, nos bastidores. Ele dizia que ela tinha um chamado, e eu calei. Me chamava de mãezinha, como se eu fosse um tipo de símbolo. Eu sorria, mas por dentro alguma coisa doía. Eu comecei a notar olhares, conversas baixas. Ele ficava mais tempo fora. Dizia que estava visitando família em crise, aconselhando o jovem em desvio. E eu dizia amém, porque era isso que se esperava de mim. Até que um dia, depois de um culto, ouvi ele rindo no telefone. Um riso que eu não ouvia fazia anos. Perguntei quem era. Ele disse: assunto pastoral. E eu acreditei, porque duvidar era mais doloroso que aceitar. Nessa época eu já dormia sozinha, mesmo com ele do lado. O corpo ali, mas o coração em outro lugar. E eu orava tanto. Pedia para Deus me mostrar, pedia para Ele restaurar, revelar, perdoar. Pedia até para Ele me levar se fosse o caso, porque viver assim era sobreviver. E ainda assim eu continuava, porque eu acreditava no bem maior, porque a vergonha de destruir uma imagem era maior do que a dor de carregar a farsa. Mas o que eu não sabia era que a imagem já estava quebrada. Só eu que ainda tentava colar os cacos em silêncio. Na igreja tudo seguia igual. Gente chorando no altar, ele pregando bonito. As irmãs dizendo: seu marido é uma bênção, irmã Lourdes. E eu sorria, dizia glória a Deus. E pensava: se vocês soubessem, a verdade é que antes da traição ser exposta, ela já me traía por dentro. Porque tem coisa que a gente sente mesmo sem prova. E o silêncio dele era prova suficiente. Mas eu calei. Porque mulher calejada aprende a viver entre as rachaduras. Só que até o barro mais grosso uma hora estoura. E eu não sabia que a minha hora já estava marcada. A verdade é que a gente sente antes de saber. Mas saber dói tanto que sentir parece mais suportável. Eu comecei a sentir muito antes daquele culto. Antes mesmo da tal irmã aparecer. Foi quando ele começou a chegar mais tarde. Dizia que estava orando com um irmão em crise ou aconselhando uma irmã em depressão. Eu acreditava, porque ele era pastor. E pastores são ocupados com as dores do mundo. Mas por dentro algo incomodava. Ele chegava em casa e não me olhava mais nos olhos. Me perguntava das coisas como se fosse uma obrigação. O beijo virou aceno. O abraço virou silêncio. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era o peso do ministério. E eu acreditava de novo. Porque era mais fácil crer nisso do que aceitar que eu já não era parte do fardo. Eu era o que ele largava no caminho para continuar leve. Comecei a reparar que ele passava mais tempo com o celular. Ria olhando para a tela. Escondia rápido quando eu chegava perto. Uma vez vi o nome dela no visor. Era só irmã fulana. Mas o coração da gente reconhece o tom, mesmo escrito em letra fria. Perguntei: você anda conversando muito com essa irmã, né? Ele respondeu: é uma alma em conflito. Precisa de cuidado. E eu calei. Porque quem sou eu para desconfiar de quem cuida de almas? Mas à noite, deitada ao lado dele, eu sentia que a alma que mais precisava de cuidado era a minha. O toque dele foi rareando. O carinho virou rotina. O olhar fugia. E eu comecei a dormir com a sensação de que havia outra mulher nos meus sonhos. Uma que eu não via, mas que estava ali, do outro lado do travesseiro, ocupando o espaço que era meu. Eu orava, pedia sinais, pedia paz. E Deus foi dando sinais, pequenos, sinceros, mas eu não quis ver, porque ver significava enfrentar, e enfrentar significava desmontar tudo que eu passei a vida fingindo que era firme. Teve um domingo que ele esqueceu o celular em casa.
Tocou 2 vezes. Eu vi o nome dela. Não atendi. Não fucei. Só encostei o aparelho no criado mudo e fui lavar a roupa. A água da máquina misturada com minhas lágrimas. E eu dizendo para mim mesma, não julga, confia. É só zelo pastoral. Mas no fundo, eu sabia. Quando a gente para de ser prioridade, a alma sente. E a minha alma estava miúda. Uma vez, ele viajou para um retiro. Disse que ia sozinho. Levou uma mala grande demais. Voltou com a camisa com cheiro diferente. Eu perguntei se tinha sido bom o tempo com Deus. Ele disse, renovador. E eu sorri. Sorri como quem aperta o peito com a mão e diz, amém. Mesmo sabendo que Deus não está nessa história. Comecei a me sentir excluída. Ele tomava decisões sem me contar. Mudava coisas na igreja sem minha opinião. Me chamava de esposa do pastor, mas já não me tratava como esposa. Me tornei um adorno, um símbolo. Todo mundo dizia que éramos um casal abençoado. E eu respondia, glória a Deus. Mas a verdade é que o altar era bonito, só que a casa já estava cheia de mofo. Uma vez, encontrei uma cartinha no bolso da calça dele. Era curta, escrita à mão. Foi especial que Deus nos permita mais momentos assim, sem nome, sem data, mas com perfume. Ele disse que era de uma irmã agradecida, que era uma lembrança antiga. Eu fingi que engoli. Mas aquele dia, eu fui dormir com a carta no coração, como se fosse uma pedra. E eu comecei a me encolher. Não queria mais cantar no culto, nem dar conselho, nem liderar as mulheres. Porque como eu ia cuidar da fé dos outros, se nem a minha estava inteira? Teve uma noite que acordei e ele não estava na cama. Fui até a sala. Ele estava no telefone. Quando me viu, desligou na hora. Disse que era um irmão doente. Mas a voz dele era doce. Era íntima. Não era a voz que ele usava comigo. Eu quis perguntar mais, mas me calei. Porque às vezes a resposta machuca mais que a dúvida. E aí, um dia eu me olhei no espelho e percebi que a mulher que eu era tinha sumido. E no lugar dela, tinha alguém com medo de saber. Porque quando a verdade começa a se aproximar, a gente corre para o esconderijo mais cômodo que existe, a fé cega. Mas Deus não é cego. E Ele vê até quando a gente se esconde atrás dele para não enfrentar a vida. E eu, naquela época, ainda achava que minha dor era prova de fé. Hoje eu sei, minha dor era aviso, só que eu decidi ignorar. E quem ignora os sinais, acaba recebendo a verdade no grito. O nome dela era Nayara, jovem, bem arrumada. Sorriso bonito, cabelo sempre escovado, saia sempre no joelho. Chegou na igreja 2 anos antes do fim. Disse que vinha de outra congregação que estava buscando recomeço. Foi recebida com festa. E eu abracei ela como filha. Me chamava de mãezinha. Ajudava a arrumar as flores do altar. Fazia chá comigo para os encontros das irmãs. Sempre com uma palavra doce. Eu achava que era zelo. Hoje eu sei que era aproximação calculada. Ela virou referência entre os jovens. Subiu rápido no ministério. Começou a cantar no louvor. E eu vi meu marido sorrindo diferente quando ela pegava o microfone. Mas fechei os olhos. Porque tem coisa que o coração sente, mas a mente de mulher crente prefere ignorar. Até o dia do culto da ceia, tudo parecia normal. Gente orando, cantando, louvando como se o céu tivesse descido ali. E eu, de novo, com meu vestido azul e meu coração feito caco. Foi quando ela levantou. Nayara. De Bíblia na mão, salto alto e um brilho estranho no olhar. Caminhou devagar até o altar. O povo abriu espaço sem entender. Eu senti um calafrio. Algo dentro de mim dizia, vai doer. E doeu. Ela pegou o microfone da mão do dirigente. Não pediu, só pegou. A igreja ficou muda. Até o ventilador pareceu parar. E ela disse, eu sou Nayara. Faço parte desta igreja há 2 anos. Sirvo no louvor. E por 3 anos fui amante do pastor. Silêncio. Não aquele silêncio respeitoso. Era o silêncio do choque, do escândalo,
da vergonha coletiva. E eu senti o mundo se afastando dos meus pés. Meu sangue sumiu do corpo. Ela continuou. Disse que não aguentava mais viver nas sombras, que se arrependeu, que tentou sair, que ele dizia que o casamento dele já estava morto, que eu era uma mulher fria, que ele só mantinha por aparência. Eu escutava como quem está presa num pesadelo, mas era real. Nayara não chorava, não gritava, falava como quem estava cumprindo uma missão. Contou do primeiro beijo no gabinete, da viagem ministerial que virou encontro em motel, da senha do celular, dos áudios no WhatsApp. Disse o nome do lugar, as datas, os horários, e eu sentada no terceiro banco, morrendo em silêncio. Meu corpo tremia, mas minha boca não se mexia. Olhei para ele, o homem de Deus, o meu pastor. E ele estava ali, sentado, mãos no colo, cabeça baixa, não abriu a boca, nem para negar, nem para confirmar. E isso foi o que mais doeu. Porque se ele tivesse ao menos tentado me defender, ainda que mentindo, talvez eu pudesse me iludir por mais um dia. Mas o silêncio dele era confissão. Nayara largou o microfone no púlpito. Disse: eu precisava libertar minha alma. E desceu do altar. Ninguém me impediu. Uns choravam. Outros diziam que era o diabo. Mas ninguém me olhava. Porque quando a esposa do pastor é traída, todo mundo vira vidente cego. Me levantei? Não. Eu caí. Apaguei ali mesmo. Ouvi o barulho do microfone batendo no chão. Ouvi alguém gritar. E depois, nada. Quando acordei, estava deitada num banco. Água no rosto, vozes ao fundo. Uma irmã segurando minha mão e dizendo: força, irmã Lourdes, Deus está no controle. Eu queria rir, queria gritar, mas só consegui fechar os olhos de novo e pensar: Nayara me traiu, mas pelo menos teve coragem. Ele me matou aos poucos e fez parecer que era amor. A igreja nunca mais foi a mesma e eu também não. Nos dias que seguiram aquele culto eu não sentia que estava viva. Eu respirava, andava, comia, mas era tudo automático. A alma ficou em algum canto da igreja, caída junto com o microfone. Ele, o pastor, me levou para casa como se tivesse acabado de sair de uma reunião difícil. Entrou, lavou o rosto e disse: você precisa manter a calma. Eu queria rir. Manter a calma? Depois de ser destruída diante de todo mundo com detalhes, nome, datas, cheiro, e ainda escutar do traidor, mantenha a calma? Mas não disse nada, porque até para gritar eu não tinha mais força. Fiquei sentada na beirada da cama a noite toda. Ele dormiu, eu não. Fiquei encarando a parede, ouvindo o tic-tac do relógio e pensando: onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu deixei de ser alguém e virei só a sombra dele? No outro dia ninguém ligou, nem a irmã do círculo de oração, nem os casais que eu e ele aconselhamos juntos, nem aquela gente que eu visitava com sopa e oração. A igreja se calou. Era como se eu tivesse morrido, mas o enterro tivesse sido discreto. O telefone só tocou uma vez. Era um obreiro. Disse que a liderança ia se reunir. Eu perguntei se queriam me ouvir também. Ele respondeu: a senhora é a esposa. O problema não foi com a senhora. Eu desliguei e chorei pela 1000ª vez, porque eu não era o problema, mas fui quem mais sofreu com a solução. As pessoas começaram a olhar torto. Quando eu ia ao mercado, alguém murmurava. Quando eu andava na rua, sentia os olhos, mas ninguém vinha me abraçar, porque é mais fácil abraçar o escândalo do que acolher a vergonha alheia. E eu, que antes era chamada de mulher virtuosa, agora era só a corna do pastor. Isso ninguém falava em voz alta, mas eu ouvia nos olhares. Um dia, uma irmã me mandou uma mensagem dizendo: você precisa perdoar, o inimigo está vencendo. Eu apaguei a mensagem e apaguei o número também, porque ninguém perguntou se eu estava comendo, dormindo, respirando. Só queriam que eu mantivesse o padrão da esposa cristã. Sofra calada, perdoe rápido,
e volte para o banco da frente com a saia no joelho e a alma em frangalhos. Mas eu não consegui, e pela primeira vez não me culpei por isso. Parei de ir aos cultos. Comecei a rezar sozinha no quintal. Tive que reaprender a ficar em silêncio sem me sentir culpada. E o pior, ele continuava ali, dormindo na mesma cama, fazendo café, assistindo jornal, como se nada tivesse acontecido. Não pediu desculpa, não chorou por mim, só dizia que estava sendo perseguido espiritualmente. Perseguido! E eu, que fui destruída publicamente, virei parte da estatística espiritual. Uma noite ele disse: "Você precisa ser forte, eu não posso cair, eu sou líder." E aí eu percebi, ele não estava preocupado com Deus, estava preocupado com o nome, com a imagem, com o púlpito. E eu? Eu era a peça que precisava continuar no lugar para manter o cenário em pé. Mas minha alma já tinha se desmontado. Eu pensei em ir embora. Mas para onde? Com que força? Com que cara? Me senti presa num castelo de fé que virou prisão de vergonha. Tentei conversar com os filhos. Um deles chorou. Disse que não sabia o que dizer. A outra mandou mensagem: "Mãe, segura firme, papai errou, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo." Essa frase me acompanhava até no banheiro. Mas e as pessoas? E eu? Quem estava vendo a minha dor? Quem estava enxugando as lágrimas que escorriam de madrugada enquanto eu segurava o travesseiro para ninguém ouvir o meu choro? Me senti sozinha. Sozinha como nunca antes. E ali eu entendi que às vezes a igreja prega o amor, mas na prática se afasta do escândalo como quem tem medo de contágio. E eu era o escândalo que ninguém queria carregar. Foram 2 semanas de silêncio. A igreja esperando um posicionamento, a liderança esperando uma reunião, e eu esperando alguma coisa que se parecesse com arrependimento. Mas o que eu recebia era ele, sentado na sala, dizendo que Nayara era desequilibrada, que era invenção, que era uma armação do inferno, que tudo que ela disse era mentira. E eu quase acreditei, porque a dor da verdade ainda era maior que o conforto da mentira. Mas então ela voltou. Nayara, de novo, numa quarta-feira à noite, apareceu na casa da irmã Sônia, com um envelope e um celular na mão. Disse que queria mostrar a verdade, que estava cansada de ser chamada de louca. A irmã me ligou. Disse que eu precisava ir lá. Eu tremia por dentro, mas fui. Cheguei e ela estava sentada com o olhar calmo de quem já perdeu tudo e agora só quer deixar o mundo saber. Ela abriu o envelope. Tinha fotos. Eles 2 em lugares que eu reconhecia. Um deles, o sítio da igreja. Outro, um quarto de hotel que ele disse que usava para retiros espirituais. Me senti suja só de olhar. Tinha mensagens impressas, conversas com emojis, apelidos e orações misturadas com desejo. E tinha áudios. Nayara apertou o play. A voz dele. "Hoje foi lindo. Você me faz esquecer do mundo. Fica entre nós, minha bênção secreta." Eu senti um gosto amargo na boca. Não sei se era nojo ou vergonha, ou os 2. Tinha um vídeo também, eles num restaurante rindo, ele de mão dada com ela por baixo da mesa. E aquilo acabou de matar qualquer pedacinho de dúvida que ainda morava em mim. Eu agradeci Nayara. Não por ela ter feito o que fez, mas por ter me mostrado quem ele era. Voltei para casa com um envelope. Ele estava assistindo televisão. Me olhou e eu olhei de volta, como quem olha para um estranho dentro da própria casa. Entreguei os papéis. Ele não disse nada por alguns segundos. Só ficou olhando. Depois respirou fundo e disse: "Eu ia te contar, mas estava esperando o momento certo." O momento certo? O homem estava esperando que eu morresse para poder falar com o caixão? Eu respondi com o que sobrou da minha voz. "Não precisa mais contar nada. Agora eu sei. Eu vi. Eu ouvi. E pior, eu vivi tudo isso sem saber." Ele tentou se justificar. Disse que a carne era fraca, que o inimigo armou, que foi um deslize.
Eu ri. Foi um riso curto, feio, seco. Porque 3 anos não é deslize. É escolha. Ele chorou. Finalmente chorou. Mas não chorava por mim. Chorava pela reputação, pela igreja, pela posição. E eu ali, invisível até no arrependimento dele. No outro dia, a liderança da igreja se reuniu. Nayara mostrou tudo. O pastor foi afastado por tempo indeterminado. Disseram que iam orar por restauração. E eu pensei, restauração de quê? Do altar? Do nome dele? Porque da minha alma, ninguém falou nada. O povo da igreja ficou dividido. Uns diziam que ele devia voltar, que todos erram. Outros diziam que ele não podia mais subir no púlpito. E eu? Eu fiquei no meio da briga, como se minha dor fosse moeda de troca. Vi gente defendendo ele com mais paixão do que jamais defenderam a mim. Vi irmã dizendo que Nayara devia ser expulsa. E eu pensei, não, expulso deveria ser o pecado escondido, e não só a pessoa que gritou a verdade. Porque o erro não foi só o adultério. Foi a vida dupla. Foi o teatro no púlpito. Foi o abandono emocional que ele me fez engolir durante anos. Aquilo tudo não era só pecado. Era abuso. E agora, com as provas na mão, eu finalmente entendi. Eu nunca estive casada com um homem de Deus. Eu estava casada com um homem que usava Deus para se esconder. E nesse dia, eu deixei de ser esposa. E comecei a ser mulher de verdade. Sozinha sim, mas inteira. Pela primeira vez. Depois de tudo, eu fui embora. Não de mala batendo na porta. Fui com silêncio. Peguei umas roupas, minhas agulhas de crochê, a Bíblia que ele nunca abriu comigo e fui morar com minha irmã, em Monte Carmelo. Uma cidade pequena, com nome de Monte Bíblico e alma de quintal. Lá ninguém sabia da minha vergonha. E foi por isso que eu consegui começar a lembrar de quem eu era, antes de virar só a esposa do pastor. No começo, eu só queria dormir sem chorar. Já era tarde para recomeçar, eu achava. Mas era cedo demais para morrer de alma. Acordava e fazia café, sorria para a planta e depois chorava no banheiro baixinho. Mas cada dia chorava um pouco menos. Comecei a caminhar devagar pelas ruas sem nome famoso. Um senhor da mercearia me chamava de moça. E eu ri por dentro. Moça? Depois de tudo? Mas aquilo me fez lembrar que eu ainda era alguém. Fiz amizade com a vizinha da frente, Dona Terezinha. Me emprestou livros. Me chamou para ouvir rádio no fim da tarde. Comecei a ouvir músicas antigas. Algumas me doíam, outras curavam. Li um livro sobre mulheres que recomeçam depois dos 60. Chorei na última página, não pelo final, mas por perceber que eu ainda estava viva para escrever o meu. Passei a escrever num caderno. Nada demais, só frases, memórias, versículos que me abraçavam. Um dia escrevi: ser invisível no casamento me fez esquecer que eu existia. Agora, no silêncio, eu estou me ouvindo de novo. E ali, naquele papel amarelado, eu me encontrei. Comecei a cuidar mais de mim. Fiz exame, cortei o cabelo, troquei o óculos velho, passei a usar batom vermelho, não o tom discreto que ele gostava, mas o que eu sempre quis. Um dia fui na feira sozinha, comprei flores, comi pastel e pensei, isso é felicidade? Essa coisa miúda e quente? Pode ser. Comecei a rezar sem pedir, só para conversar. Eu e Deus, sem interferência, sem púlpito, sem voz de autoridade do lado. Às vezes ficava horas olhando para o céu e dizendo nada, e sentia como se ele entendesse tudo. Recebi mensagens, irmãs da antiga igreja querendo saber como eu estava. Gente pedindo desculpa por ter sumido, outros querendo saber quando eu voltava. E eu respondia com silêncio, porque voltar nunca mais. Às vezes minha irmã dizia: você está diferente, Lourdes, mais firme, mais você. E eu sorria, não por orgulho, mas porque sobreviver depois da vergonha já era vitória. Comecei a participar de um grupo de senhoras na igreja do bairro, gente simples sem títulos.
Ninguém me chamou de esposa de pastor. Ali, eu era só irmã Lourdes, e isso bastava. Uma vez uma jovem veio me pedir conselho. Contou que estava passando por um casamento frio. Eu respirei fundo e disse: se você tiver que escolher entre agradar o povo e salvar sua alma, salve sua alma, filha. E ela chorou no meu colo. Eu não sou teóloga, mas sou sobrevivente. E às vezes, isso é tudo que uma mulher precisa encontrar. Outra mulher que também sobreviveu. Já fazia quase 1 ano desde o culto, desde Nayara, desde as provas, desde o silêncio. Eu estava em Monte Carmelo, reconstruída em paz, vivendo minha rotina sem sobressaltos. Começava a dormir sem medo. Acordava sem aperto, era pouco, mas era tudo. Então um dia, ele apareceu. Chegou sem avisar. Um carro alugado, camisa social engomada, Bíblia na mão. Como se estivesse indo pregar. Mas quem precisava ser convencida agora era eu. Minha irmã me chamou da cozinha. Tem visita aí fora, Lourdes. Eu fui. E lá estava ele, mais magro, olhos fundos, mas ainda com aquele jeito de quem acredita que o mundo vai perdoar porque ele é o pastor. Posso falar com você? Ele disse. Eu respirei fundo e acenei para ele sentar. A conversa começou como todas as outras desculpas de homem que destruiu a casa e agora quer voltar para beber da água limpa. Eu estou em oração. Estou buscando restauração. Deus me quebrou, Lourdes, e Ele mandou eu te procurar. Ele chorou, mas eu já sabia a diferença entre lágrima de arrependimento e lágrima de reputação ferida. Me contou que a igreja tinha dividido, que Nayara tinha se mudado, que os amigos sumiram. E aí veio a proposta. Eu queria reconstruir nossa vida, nosso ministério. Você é a única mulher que Deus me deu. Vamos recomeçar, Lourdes. Aí eu olhei bem dentro dos olhos dele e vi o mesmo homem que me fez cozinhar a janta enquanto mentia pelo telefone. O mesmo homem que me deixou cair sozinha no culto, sem levantar nem a voz. E eu disse: você não me perdeu no dia em que Nayara falou no microfone. Você me perdeu muito antes. Perdeu quando parou de me olhar. Quando começou a tratar minha presença como obrigação. Quando usou Deus como desculpa para mentir. Eu sou filha de Deus, sim. Mas não sou chão para você passar de volta. Ele tentou argumentar. Disse que já tinha sido disciplinado, que queria ser um novo homem. Eu me levantei, olhei para o céu de Monte Carmelo e disse: você vai ser se quiser, mas sem mim, eu te perdoo, mas não volto. Perdoar é escolha, voltar é burrice. E naquele momento, eu vi ele encolher por dentro. O pastor que pregava sobre honra, agora ouvia um não sem grito, um não com paz. Ele abaixou os olhos e antes de ir embora perguntou: você ainda tem fé? E eu respondi: mais do que nunca, porque Deus me tirou do altar onde eu era vitrine e me colocou no chão, onde eu virei gente de verdade. Ele tentou sorrir, mas a boca não acompanhou. E então ele engoliu seco, engoliu como quem sente o peso daquilo que não volta, engoliu como quem sabe que o perdão chegou. Mas a porta ficou fechada, não disse mais nada. Virou as costas e foi embora. O som do carro partindo foi leve, mas aqui dentro, o silêncio que ficou foi libertador. Eu fui até a cozinha, preparei meu café, sentei na cadeira de balanço e sorri. Pela primeira vez, sorri de um não, porque naquele não tinha amor por mim. Hoje já se passaram alguns anos. Monte Carmelo virou meu lar. A fé virou minha amiga, não meu peso. E eu virei mulher de novo, inteira. Silenciosa às vezes, mas nunca mais calada. Às vezes sento na varanda e relembro tudo, não com raiva, nem com tristeza, mas com um tipo de paz que só vem depois do furacão. Eu lembro do culto, do microfone, da queda, e penso: quantas mulheres vivem um culto desses por dentro todos os dias e ninguém vê? Eu fui uma delas. Mulher que engole seco, que passa café e mágoa no mesmo filtro,
que se esquece para caber na vida do outro, que é fiel até a dor virar rotina? E depois, quando a bomba explode, ainda perguntam: mas ela não sabia? Eu sabia. Eu só não queria admitir, porque admitir significava encarar o fim, e a gente que foi criada para manter tudo em pé tem medo de fim. Mas o fim veio. Veio feio, público, cruel. Mas veio com liberdade escondida nas ruínas. Eu descobri que a fé de verdade não mora no altar. Mora na cozinha, na varanda, no silêncio entre um salmo e outro, que Deus não exige perfeição. Ele acolhe verdade. E que o perdão não é a chave da cela, é a porta da casa nova. Eu perdoei. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia seguir sem carregar as correntes dele. Hoje eu faço crochê com louvor tocando baixinho. Às vezes escrevo no caderno. Outras vezes oro por mulheres que nem conheço, porque sei que tem uma Lourdes dentro de cada igreja, sentada no banco, bonita, cansada, e esperando que alguém diga: você não precisa sofrer para ser boa. Eu fui chamada de tudo: esposa de pastor, mulher traída, exemplo de fé. Mas agora, eu sou só Lourdes. E pela primeira vez, isso é suficiente. Se a minha história servir para uma só mulher se olhar no espelho e se lembrar de quem é, já valeu. Porque o que eu aprendi nessa vida é que às vezes Deus não conserta o vaso. Ele te ensina a beber a própria água nas mãos. E isso é mais que cura. É liberdade. Essa foi a minha história. Eu achei que ia morrer calada. Mas Deus me deu voz. E agora, se você chegou até aqui, me conta. Você já passou por algo parecido? Já precisou se reconstruir depois de uma queda? Já teve que perdoar alguém e escolher seguir sozinha mesmo assim? Ou conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha com ela. Deixa seu comentário aqui embaixo. Me diz o que te tocou mais nessa história. Porque talvez a sua dor seja diferente da minha. Mas o caminho de volta para a gente mesma é sempre parecido. E ninguém precisa fazer esse caminho sozinha. Aguardo o seu comentário. Um beijo.